ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concede mais tempo para que os empresários do Grupo JF entreguem novas provas referentes ao acordo de colaboração premiada homologada pelo STF. E você vai ver também. Operação desarticula a organização criminosa que atuava na fiscalização do transporte público do Distrito Federal. Justiça Federal mantém bloqueio de 30 milhões de reais dos acusados de participação em esquema de sonegação de impostos em São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade do ensino religioso em escolas públicas deve voltar ao plenário do Supremo ainda em setembro. Brasil é líder mundial no contrabando de cigarros. Punição para quem é pego cometendo o crime pode chegar a 10 anos de prisão. Ministério Público Federal em Alagoas move ação contra operadora de telefonia móvel e fixa por falta de cumprimento de regras básicas de qualidade de serviço. E presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, fala sobre urna eletrônica em evento na Romênia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu mais tempo para que os empresários do Grupo JF entreguem novas provas referentes ao acordo de colaboração premiada homologado pelo STF. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa decisão do ministro Edson Fachin foi assinada ontem à noite. Os irmãos Batista já havia pedido a extensão do prazo para 60 dias para entregar novas provas. Com essa prorrogação, os delatores podem entregar novos elementos à Procuradoria-Geral da República, que devem ir para as mãos da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que vai assumir a PGR no dia 18, Érica. Obrigada, Carolina. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça manteve o bloqueio de 30 milhões de reais dos acusados de participação de um esquema de sonegação de impostos em Osasco, no estado de São Paulo. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para manter a indisponibilidade dos bens de 3 pessoas denunciadas na Operação Paraíso Fiscal, com o objetivo de garantir o ressarcimento aos cofres públicos. O prejuízo estimado é de 2 bilhões de reais. O esquema de corrupção envolvia empresas e auditores da Receita Federal em Osasco, São Paulo. Os servidores foram denunciados por venda de fiscalização e fraudes na liberação de créditos tributários. A Procuradoria-Geral da República devolveu ao Supremo Tribunal Federal o termo de colaboração premiada do operador financeiro Lúcio Funaro. O ministro Edson Fachin havia pedido à PGR ajuste na delação enviada ao Supremo no último dia 29. Os depoimentos de Funaro envolvem nomes de pessoas com foro privilegiado. O acordo está em sigilo e deve ser homologado pelo ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para afastar dispositivo de uma lei do Rio de Janeiro que permitia a operação de créditos em bancos públicos para pagamento de pessoal no Estado. Com a decisão, o governo estadual não poderá fazer esse tipo de empréstimo. Segundo o ministro, a Constituição veda essas operações e a liminar pretende evitar um possível dano ao erário de difícil reparação. A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público cumprem mandados da Justiça contra suspeitos de participação em uma organização criminosa dentro da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle da Secretaria de Mobilidade. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Gabriel Cefrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. A polícia cumpriu mais de 30 mandados expedidos pela Justiça. Foram 16 de busca e apreensão, 14 de prisão. Além disso, 2 pessoas também foram conduzidas coercitivamente à delegacia para prestar depoimento. Essa operação da polícia investiga um suposto esquema envolvendo servidores da Secretaria de Mobilidade. De acordo com as investigações, eles teriam recebido propina para fazer as vistorias fora do padrão recomendado pelo governo ou até deixarem de fazer essas vistorias em ônibus que circulam aqui no Distrito Federal. Érica. Obrigada, Gabriel. O Brasil é o líder mundial em contrabando de cigarros. Neste ano, a Receita Federal já recolheu mais de 100 milhões de maços clandestinos. Foram 8 milhões só nesta semana em uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 10 anos de prisão.
Depois de 2 meses de investigação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 carretas carregadas de cigarros contrabandeados. O material, no valor de 50 milhões de reais, vinha do Paraguai e foi interceptado em Goiás. Para burlar a fiscalização, os criminosos usavam cargas legais para camuflar o carregamento. Dos 15 caminhões apreendidos, 13 eram roubados e tinham placas clonadas. O contrabando de cigarros, segundo a PRF, é uma rede que envolve também outros crimes. É mais um meio de receita para o crime organizado que vai alimentar a indústria de roubo e furto de veículos, ele vai alimentar o tráfico de armas, ele alimenta o tráfico de drogas. Então é muito interessante a gente perceber que não é só a evasão de divisas, não são só bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos por meio de impostos, mas não, ele também alimenta o crime organizado em todas as suas vertentes. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira estima que os cigarros contrabandeados representem 67% das apreensões no país. No primeiro semestre deste ano, a Receita Federal já recolheu 113 milhões de maços clandestinos, 547 milhões de reais a menos nas mãos dos criminosos. A situação é mais complicada nos estados próximos ao Paraguai, como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Para que essas apreensões sejam possíveis, os órgãos de fiscalização têm investido na inteligência nas operações. A inovação, a utilização de gerência de risco ao combate ao contrabando. Não mais aquelas operações fixas, e sim operações já pré-determinadas, onde já se determinou quem é o contrabandista, qual o veículo que vai trazer, isso através de informações, através de inteligência e através de um serviço de coleta de banco de dados. O crime está cada vez mais bem articulado, por isso nós, órgãos de Estado, temos que nos articular cada vez mais. O Brasil é líder no mundo quando o assunto é contrabando de cigarros. No ano passado, o mercado ilegal movimentou 45 bilhões de reais, segundo a Euromonitor, especializada em pesquisa de consumo. A estimativa é que cerca de 30% do mercado de fumo do Brasil seja ocupado por produtos que entraram ilegalmente no país. O crime de contrabando está previsto no artigo 334-A do Código Penal. Quando o contrabando é realizado pela via aérea, por vias marítimas ou fluviais, a pena ela é dobrada. E por quê? Porque geralmente quem se utiliza desse tipo de transporte para realizar o contrabando já tem uma maior organização para a prática do crime. A pena que vai de 2 a 5 anos no tipo penal original é imposta em dobro, fica de 4 a 10 anos. Em Alagoas, o Ministério Público pede à Justiça que a Oi seja proibida de vender novas linhas de telefonia móvel e fixa até que a empresa melhore os serviços prestados. A ação também se dirige à Anatel para que ela monitore o funcionamento da rede. Imagina só, você paga pelo serviço de telefonia, mas as quedas de sinal são frequentes, a linha fica muda e o acesso à internet é ruim. Todos esses problemas não acontecem apenas em uma cidade, e sim em todo o estado de Alagoas. Por conta disso, a qualidade dos serviços prestados pela empresa Oi no estado alagoano se transformou em uma ação civil do Ministério Público Federal. O objetivo é garantir que a operadora ofereça o mínimo de qualidade a todos os clientes. Caso isso não seja cumprido, multa por dia no valor de R$100 mil para cada nova linha habilitada, nova assinatura ou portabilidade. A operadora tem ainda 30 dias para apresentar um projeto de melhorias no fornecimento do serviço, indicando medidas concretas para adequar ao padrão de qualidade. Para que o problema não aumente ainda mais, a ação do Ministério Público pede que a empresa de telefonia seja proibida de vender novas linhas ou fazer portabilidade pelo menos nos próximos 60 dias. A ação civil pública também é contra a Anatel. O MPF quer que a Agência Nacional de Telecomunicações fiscalize adequadamente a operadora de telefonia e forneça informações detalhadas do serviço prestado pela Oi nos últimos 3 anos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a união estável entre inventariante e inventariado pode ser reconhecida em uma ação de abertura de inventário, caso os documentos apresentados para comprovar a relação forem incontestáveis.
A terceira turma do STJ, por unanimidade, reconheceu a união estável entre falecido e inventariante. Os ministros seguiram o entendimento do Tribunal de Origem, que concluiu que as provas apresentadas eram suficientes para comprovar a existência da relação entre os dois. Dentre as provas está uma escritura pública de 1998, onde o falecido reconheceu viver com a companheira, e uma cópia do Diário Oficial da União, que concede à mulher o direito de receber pensão vitalícia. Mesmo com os documentos, o juiz de primeiro grau entendeu que para ter direito à herança, a mulher deveria primeiro provar a união estável em um processo separado. Mas a decisão foi reformada em segunda instância. Quando o caso chegou ao STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi entendeu que a decisão foi acertada, uma vez que na ação de inventário, os interessados só devem abrir um processo para comprovar a união estável quando a questão depender de outros processos especiais ou se não houver documentos para provar a relação. Essa advogada explica quais são os documentos capazes de comprovar a união estável. Uma conta conjunta, um ser dependente do outro no plano de saúde. Isso tudo são elementos que podem fazer com que a união estável seja reconhecida dentro do próprio processo de inventário. Caso contrário, se faz pela via ordinária uma ação de reconhecimento e o processo de inventário fica suspenso durante esse período, até que se determine se existia ali uma união estável e então essa companheira ou companheiro passa a ser herdeiro e aí o inventário tem um andamento normal. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu autoridades de Guiné-Bissau. O objetivo é estreitar os laços de cooperação firmados entre a Justiça Eleitoral brasileira e o país africano para aprimorar o processo eleitoral. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, acompanhado da embaixadora Eugênia Pereira Saldanha Araújo e do cônsul honorário da Guiné-Bissau em Salvador, Adailton Maturino dos Santos, foram recebidos pelo chefe da Assessoria Especial da Presidência, Sérgio Antônio Ferreira, no papel de secretário-geral substituto. Em agosto, uma comitiva do país esteve no Brasil para acompanhar as novas eleições para o governo do estado do Amazonas. Autoridades da Guiné-Bissau e a Justiça Eleitoral brasileira estão trabalhando para que, em breve, secretários executivos do país africano venham acompanhar o trabalho dos órgãos eleitorais brasileiros. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade do ensino religioso em escolas públicas deve voltar ao plenário do Supremo ainda em setembro. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o ensino religioso nas escolas públicas. 3 ministros votaram para impedir que as aulas sejam sobre uma única crença. 2 votaram contra. O julgamento continua na segunda quinzena deste mês. Até o momento, 5 ministros votaram. 2 acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que o ensino religioso nas escolas mantidas pelo governo deve ser não confessional, ou seja, não deve ser vinculado a uma religião específica, devendo se limitar à exposição das doutrinas e história de diferentes crenças. Para eles, as aulas não devem ser ministradas por representantes de instituições religiosas. Eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso em escolas públicas deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público e porque é materialmente impossível oferecerem-se 140 opções de religiosidade que existem na sociedade brasileira na escola pública. Eu comungo da compreensão exposta com habitual maestria pelo eminente relator de que a exegese sistemática e harmônica dos textos constitucionais envolvidos leva, na minha compreensão, ao endosso da tese de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, de matrícula facultativa
facultativa, repito, na dicção constitucional, só pode ser o de natureza não confessional. É a única apta a promover gerações tolerantes, que possam viver em harmonia com diferentes crenças na sociedade plural, ética e religiosa, como sonho ocorrer no nosso Brasil. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Para ele, os alunos têm o direito de se aprofundar na religião em que acreditam. Ele defendeu que as aulas sejam ministradas pelos representantes das religiões e que a contratação seja feita por meio de parceria. O Estado entra com o quê? O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, elas oferecem o seu ensino religioso. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. Não pode o ensino, seja confessional, seja interconfessional, ou seja não confessional. Não pode o ensino tornar-se proselitista ou desrespeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil. O julgamento vai ser retomado no dia 20 de setembro. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Erika. Bom, a gente viu aí, o julgamento não foi concluído, né? Dia 20 deste mês aí, os ministros voltam a discutir esse tema e parece mais a discussão que a grande discussão aí desse tema é o princípio da laicidade e também do ensino confessional. Explica pra gente esses termos. Do ensino não confessional ou confessional, né? Que acabou sendo dividido o plenário no julgamento que foi realizado quarta e quinta, em sessão monotemática essa semana, mais uma vez, em que 3 ministros já votaram no sentido de que o ensino religioso previsto na Constituição, nas escolas públicas, deve ter o caráter não confessional, ou seja, não deve estar atrelado a qualquer uma das diversas religiões que são praticadas e pregadas e reconhecidas em todo o Brasil. Apenas o ministro Alexandre de Moraes, que votou na quinta-feira, na sessão plenária de ontem, e o ministro Edson Fachin entenderam que o Estado deve ser, sim, confessional, deve ser possibilitado que as diversas religiões no Brasil sejam ensinadas no ensino público brasileiro, mas com a facultatividade da matrícula. Mas eles entendem que, para se alcançar, inclusive, o princípio da igualdade, deve ser oportunizado a todas as religiões este ensinamento. Então, nesse sentido, somente 2 ministros votaram, mas 3, ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux, votaram em sentido contrário. E o princípio da laicidade, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ele estaria envolvendo 3 pontos que a Constituição estabelece, mas o principal dele é a necessidade de haver um distanciamento entre igreja, qualquer religião de qualquer religião que seja, e o Estado, não podendo haver, de acordo com a Constituição, artigo 19, expressamente, qualquer tipo de relação entre eles. E a Constituição, ao estabelecer o Estado Democrático de Direito, estabelece a liberdade religiosa também como sendo um Estado pluralista, né? Havendo uma plurireligiosidade no Estado brasileiro, e essa característica que seria, segundo Luiz Roberto Barroso, uma exceção ao princípio da laicidade, a possibilidade do ensino religioso nas escolas públicas. Mas a grande discussão que envolve aqui é justamente saber se nesse ensino público facultativo, de matrícula facultativa, pode haver ou não uma relação entre o ensino religioso de uma determinada ou específica religião. Para a maioria que se forma até agora, 3 votos, não é possível. O ensino religioso tem que ser de caráter não confessional, portanto, não vinculado a qualquer religião específica. E também, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não é possível que o Estado, ao promover o concurso público para contratar esses professores da rede de ensino público, não pode ser representante de qualquer uma das religiões. Então tem que ser algo bastante neutro. Essa é a característica do Estado laico, a neutralidade do Estado em face a qualquer tipo de religião, embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental garantido. Ministro Alexandre de Moraes e Edson Fachin entendem de forma contrária. Todas as religiões devem ter a oportunidade de ensinar os seus dogmas no ensino público, e isso não se faria por meio de contratação
por concurso público, mas sim uma parceria estabelecida entre o Estado e essas várias religiões, oportunizando aos estudantes, dentro daquela ideia de matrícula facultativa, a oportunidade de aprender sobre essa ou aquela determinada religião. Então, são posicionamentos completamente diferentes estabelecidos no plenário. Na próxima, na retomada do julgamento, os demais ministros que ainda não se manifestaram devem se posicionar sobre essas duas doutrinas, ou então esses dois posicionamentos que nós temos agora, mas como eu e o Cadu, a gente sempre diz no direto do plenário, sempre é possível que surja uma terceira corrente e aí forma-se uma maioria. Mas vamos aguardar para que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República. São necessários 6 votos dos ministros dentro de uma linha, dentro de uma corrente, de um entendimento que seja dessa forma, que alcance essa maioria absoluta. Do contrário, não se pode declarar inconstitucionalidade ou interpretação conforme, como pretende a PGR. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelas explicações por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, fala sobre urna eletrônica em evento na Romênia. Os detalhes já já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, participa da Conferência Internacional O Uso da Tecnologia para o Aumento da Transparência dos Processos Eleitorais. O evento da Associação Mundial dos Organismos Eleitorais é em Bucareste, na Romênia. Na apresentação, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o sistema eletrônico de votação brasileiro foi desenvolvido diretamente pelo TSE e que o tribunal trabalha incessantemente para aperfeiçoar os mecanismos de segurança que garantem a integridade e a transparência do sistema. O presidente do TSE também recordou que desde o lançamento da urna eletrônica, em 1996, o tribunal assinou pelo menos 40 acordos de cooperação, enviou representantes para mais de 30 missões técnicas em outros países, recebeu cerca de 70 visitas internacionais dessa natureza. Ao ponderar que o Brasil também pode se beneficiar da cooperação internacional, avaliou positivamente a possibilidade de o país receber uma missão de observação eleitoral nas eleições gerais de 2018. A Justiça do Trabalho absolveu a TBG Logística Industrial do pagamento de indenização por dano moral coletivo após a empresa ter ampliado de 3 para 19 o número de empregados contratados com deficiência em menos de um ano. A decisão da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a postura ativa da empresa a fim de cumprir o percentual determinado pela Lei 8.213. A norma de 1991 estabelece que empresas com 100 ou mais empregados devem destinar de 2 a 5% das vagas de emprego a profissionais reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas, levando em conta a proporção com base na quantidade total de cargos ocupados pelos demais trabalhadores. O cumprimento parcial da determinação legal foi questionado no recurso remetido à turma pelo Ministério Público do Trabalho. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho alegava que a empresa teve 180 dias para fazer as contratações de forma a adequar o ambiente de trabalho. E que mesmo com a ampliação do número de empregados com deficiência de 3 para 19 em menos de um ano, ainda assim não atingiu a cota prevista legalmente. Para o MPT, a condenação da empresa seria justa e necessária para compensar o descumprimento da norma e desestimular danos ao patrimônio coletivo. Ao rejeitar o recurso e manter a decisão do TRT de Minas Gerais, no sentido de afastar o dano moral coletivo, o relator ministro Márcio Eurico Vitral Amaro observou que o regional admitiu as dificuldades que a empresa poderia ter para o cumprimento integral da cota de empregados nas condições determinadas e assinalou que não seria possível concluir que a empregadora deixou de cumprir o percentual legal de forma totalmente injustificada. Apenas a recusa flagrante e injustificada da empresa é que pode determinar a condenação nos termos pretendidos. As ministras Dora Maria da Costa e Maria Cristina Peduzzi acompanharam o voto do relator ao reconhecerem que a própria empresa vinha agindo no sentido de cumprir a obrigação legal. Ela já tomou providências e contratou trabalhadores nessas condições, passando de 3
para 19. Portanto, houve o cumprimento da determinação legal. Então, não vejo por que impor dano coletivo quando não há resistência e intimada preencheu ou está tentando ainda atingir o limite legal. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fala do clima. O estudo encomendado pelo governo federal revela que os mapas de mudanças climáticas para os próximos 100 anos anunciam um aumento da seca no centro-oeste brasileiro e inundações no sul e sudeste. O Meio Ambiente por Inteiro vai ao ar amanhã, 12h30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, um excelente domingo, fim de semana também. A gente se vê novamente na segunda-feira.